Olá, muito boa tarde. Começa agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje é sexta-feira e você vai acompanhar as dicas para o seu final de semana. É dia de agenda cultural. Mas antes, vamos falar de dengue. Olha, a gente começa hoje com uma boa notícia para os moradores de Taubaté. A Prefeitura divulgou ontem à tarde o resultado da análise de densidade larvária, que aponta o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Desta vez, foram vistoriados cerca de 3.600 imóveis. A análise é feita 3 vezes por ano e o resultado é o menor para o mês de julho desde 2011, ou seja, na pesquisa realizada sempre no inverno, é o melhor resultado dos últimos 5 anos. Aqui no estúdio comigo, o José Antônio Cardoso, que é coordenador do Centro de Animais Filantrópicos, que cuida da dengue em Taubaté. Obrigado pela presença, José Antônio. A gente que agradece, Cláudio. Vamos então mostrar para o pessoal de casa, a gente tem os números, para a gente começar, da cidade de Taubaté, comparando do final do ano passado, no começo desse ano, né, para cá. Caiu de 4,4 para 0,6 esse índice. O que significa essa diminuição? Explica para o pessoal de casa o que é esse índice. Bom, esse índice é o que se chama de índice de Breton, é um percentual de imóveis positivos para larvas, para a presença de larvas de Aedes aegypti, sobre um total de 100 imóveis visitados. Significa que menos de 1% dos nossos imóveis vistoriados apresentavam focos de larvas do mosquito no seu interior. Isso é um número bastante significativo, bastante importante, porque nós temos algumas estimativas. Por exemplo, quando você tem uma ADL, um Breton abaixo de 1, a transmissão significa que você tem pouco mosquito. A transmissão dos casos de dengue ela é mais difícil, você não tem o vetor. Entre 1 e 1,7, você entra numa situação de emergência e acima de 1,7 de alerta e acima de 1,7 uma situação de emergência. Então o fato de nós encontrarmos esse número tão baixo é bastante significativo. Aliás, ano passado era 1,6 nessa mesma época, Exatamente. Caiu agora para 0,6. E a gente separou aqui algumas telas que a gente vai mostrar dos bairros. A cidade é dividida em 6 regiões. Então aí a gente tem a queda desse índice de densidade larvária por área para você. O pessoal de Jaraguá, Vila São Geraldo, Areão, Murisco, Parque Aeroporto, Portal Mantiqueira, caiu de 4 para 1. A gente tem uma segunda área também, ó, a região do Quiririm. O distrito pega toda ali Secap, Santa Teresa, o Bonfim. A queda foi de 2,4 também para 1. Agora dá só uma olhada nessa próxima tela, região 3. Água Quente, Gurilândia, Urupês, Ana Rosa, Xalom, Vila São José, aquela parte da cidade caiu para 0. Esse é um número que surpreendeu até vocês? Sim, na realidade sim, porque nós sabemos que baixar demais desse jeito é muito difícil, né? Então significa que todo o trabalho que a gente vem fazendo, o esforço da população também, que é muito importante, que a gente intensificou bastante nesses bairros, os nossos trabalhos, eles estão surtindo um resultado. Agora nós precisamos dar continuidade. Sem dúvida alguma. A gente tem aqui as demais regiões da cidade para você de casa poder acompanhar. Essa é a região que mais preocupa, a área 4, Independência, Jardim das Nações, Jabuticabeira, Santa Luzia e que engloba também ali Bom Conselho e região central. E já tinha um número absurdo em janeiro de 8,8, ou seja, quase 9 casas a cada 100 tinham a lava, ou seja, quase uma a cada 10. Por que essa região está tão infestada assim? Olha, essa região, Cláudio, é uma região que concentra muitos imóveis comerciais e muitas casas com com grandes áreas, né? Grandes espaços aí, terrenos de 1.000, 2.000 metros quadrados, 800 metros, 500 metros. Então há uma dificuldade muito grande em trabalhar isso daí, há uma resistência muitas vezes em determinados locais dessa área, quanto ao morador deixar a gente fazer o trabalho, e essa questão do aspecto de ser uma área mais comercial, de ser uma área mais voltada para os serviços. Muitas vezes você tem muitos imóveis fechados, pontos comerciais fechados. Muitas vezes é difícil você estabelecer num ponto comercial, numa determinada empresa, um determinado serviço que você tem ali. Entendi. Quem será o responsável por cuidar disso daí? E aí acaba
ninguém cuidando e acontece. Ou seja, o pessoal da Independência, Bom Conselho e Centro precisa ficar de antena. A gente tem aqui as duas últimas regiões para o pessoal de casa ver. Aqui, ó, a área 5, que é Campos Elíseos, Imaculada, parte alta da cidade, Chácara Silvestre, Terra Nova, Três Marias, caiu para 0,4. E a área 6, também da parte alta, Cidade de Deus, Estoril, São Gonçalo, Cataguá, Marlene Miranda, um índice bem bacana. Para a gente fechar, Zé, o que dizer para a população de casa para poder ajudar esses números ficarem ainda menores e a situação ficar melhor para a próxima temporada de dengue? Eu acho que é o principal, darmos continuidade ao trabalho que nós vimos fazendo, prefeitura, meios de comunicação e a população em geral. Eu acho que nada disso seria possível se a população não colaborar, né? Nada disso vai ser possível sem a população colaborar. Ou seja, melhorou, mas tem que continuar. Melhorou, nós estamos numa fase boa e temos que manter a cidade nessa fase. Implementar aí as ações de educação, que a gente sempre faz um reforço no segundo semestre. O pessoal continuar cuidando das suas casas, catatreco, fazer o dever de casa. Para a gente chegar bem no verão. 10 minutos para que em outubro, se a gente encontrar um número parecido com esse, óbvio que as questões da temperatura e da falta de chuva ajudam. Okay. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Muito obrigado, Zé Antônio Cardoso, coordenador do CAS. Até uma próxima oportunidade. Agradeço, Cláudio. Vamos falar de violência agora. Uma mulher de 34 anos morreu na tarde de ontem quando caminhava com o marido no bairro Chácara Santa Rita, em Caçapava. Um rapaz chegou de moto e atirou na vítima, que chegou a ser socorrida ao pronto-socorro, mas não resistiu. A polícia investiga uma suposta execução, já que nada foi roubado. E nenhum dos dois tinha passagem pela polícia. Um homem de 20 anos foi preso na noite de ontem por tráfico de drogas no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. Segundo a PM, uma denúncia levou os policiais até o local. Dá só uma olhada. Na casa foram encontrados cerca de 1,5 kg de maconha, 150 gramas de cocaína e R$119 em dinheiro. Ele foi levado para a delegacia. No próximo bloco tem outras notícias para você aqui no Band Cidades. Vamos falar da Feira Náutica de Ilhabela. Não sai daí, a gente volta em instantes. Agora 1h01.